Salve, salve, pessoal! Chegamos à nossa última unidade. Nela, estudaremos a relação específica entre a filosofia e a educação. Iniciaremos discutindo brevemente acerca do próprio conceito de educação como uma techné, que significa técnica, ou seja, como pedagogia que nasce juntamente com a necessidade que acompanha a reflexão filosófica na Grécia clássica. Em seguida, abordaremos o papel do filósofo Sócrates no desenvolvimento do diálogo como pressuposto de uma educação para a autonomia. Avançaremos destacando alguns paradigmas que nortearam a educação ao longo da história. E, por fim, examinaremos a contribuição de alguns filósofos diante dos desafios educacionais contemporâneos no campo estético, ético, político. Vamos lá então? Investigando a história da filosofia, verificaremos que a origem da filosofia é propriamente um projeto educativo, ou como se dizia na Grécia clássica, uma paideia. Os filósofos também buscaram uma techné, uma técnica, pela qual os seus ensinamentos pudessem chegar aos seus ouvintes. Essa techné foi chamada pelos gregos de pedagogia. De olho no slide. Nós temos aqui o significado da palavra pedagogia. É um significado da palavra que é grega. Tem uma parte, paidos, que significa criança, e a outra parte, ago, ou alguém, que é conduzir, agir. Então, a partir desses dois vocábulos, formou-se paido-ago, ou pedagogo, aquele que tem o papel de conduzir, guiar, educar as crianças. Se observarmos atentamente, veremos que a reflexão filosófica nasce tão intimamente ligada à pedagogia que grande parte dos filósofos dedicaram parte dos seus trabalhos ao tema da educação. Do mesmo modo, não há como pensar uma atitude pedagógica ou qualquer que seja a abordagem educacional que não se assente sobre uma reflexão filosófica. Isso porque nenhuma prática educacional pode tornar-se um fim em si mesma. Ela necessita de reflexão filosófica, que lhe proporcionará um fundamento, apontará um caminho, uma finalidade objetiva. Os gregos foram os primeiros povos a elaborar sistematicamente e conscientemente um conjunto de valores, regras e normas que serviriam de base para o desenvolvimento de uma cultura centrada no ideal de homem bem definido. Trata-se de um processo de formação do homem que não pode se desenvolver sem que se tenha como meta uma imagem do homem não como ele é, mas como ele deve ser. Já na Ilíada, poema de Homero, encontramos o herói Aquiles, que foi educado para ambas as coisas, proferir palavras e realizar ações. Como podemos notar, a educação do herói se dá numa perspectiva mais ampla, desenvolvendo a capacidade do discurso e a capacidade da ação. Aquiles é o exemplo da mais alta arete, ou seja, da mais alta virtude, nobre cujo valor está assentado na excelência, seja na sua vida privada, seja na sua vida pública. Agora veremos um pouco das ideias do nosso grande filósofo, Sócrates. Vocês se lembram dele? Só sei que nada sei. Lembram, pessoal, dessa frase? Falamos sobre Sócrates em nossa primeira aula. Aqui, Sócrates é considerado o modelo de pedagogo. Vamos ver um pouquinho mais sobre o nosso filósofo pedagogo? De olho no slide. Sócrates
tem sua construção pedagógica influenciada pelo conceito de artes. Ele considera como maior virtude do homem, do ser humano, o dom de refletir e chegar ao conhecimento pelos próprios esforços e méritos. Para Sócrates, qualquer um pode conhecer, basta para isso querer. Tanto é que, em determinado momento, Sócrates aparece dialogando com um serviçal, um escravo, para demonstrar que qualquer um pode conhecer. Basta, para isso, ser capaz de voltar-se para o mais íntimo da própria alma, onde repousa o saber. Como já vimos em nossa unidade 1, Sócrates não deixou nada escrito, mas nos legou uma forma original de educar com seu método maiêutico. Em suas conversas com seus discípulos e interlocutores, Sócrates sempre dizia que não era ele que ensinava nada a ninguém. Ele era apenas um parteiro, assim como sua mãe. Mas os filhos que ele ajudava a dar à luz eram filhos do conhecimento. Por isso, Sócrates afirmava ser um parteiro de ideias. Gilles nos ajuda a compreender melhor essa prática socrática, que se torna uma condição indispensável num processo educacional que visa a autonomia dos cidadãos envolvidos. Esta história atual ilustra muito bem o papel transformador da educação desde os seus primórdios. Sócrates, que foi considerado como modelo de filósofo e modelo de educador, ensinou que a atividade de filosofar não se distingue do próprio ato de viver. Para ele, o ato de filosofar tem como objetivo conscientizar-nos de que devemos sempre estar abertos a novos saberes, novas descobertas, nos colocando numa atitude constante de aprendizes. É essa atitude que distancia o ato de filosofar do desejo de instalar-se num saber absoluto. Seguindo a tônica socrática, Gilles afirma que filosofar é experimentar a didática que vai do saber ao não saber, do senso ao não senso, da ignorância ao saber. Logo, não se trata de impor ou transmitir um conhecimento de fora, pronto e acabado, mas sim despertar em todos aqueles que estão à volta uma vontade de conhecer, um desejo de saber que pode ser construído de dentro para fora. Seguindo os passos de Sócrates, entendemos que todo saber que vem de dentro é fruto de uma reflexão, sem a qual nos limitaríamos apenas a repetir o que ouvimos, a falar daquilo que já sabemos, a mostrar apenas o que vemos e a explicar o que sentimos. A reflexão deve estar, portanto, no centro do processo educacional, pois é ela que promove o conflito entre o que queremos ser e os desafios que enfrentamos no mundo. É pela reflexão que nossas dimensões afetiva, ética, técnica, intelectual, corpórea e avaliativa se entrecruzam com o mundo constituído por outros tantos indivíduos com as mesmas dimensões, mas com desejos e projetos diferentes, ou até mesmo contrários aos nossos. É assim que o ato de filosofar pode se transformar numa experiência rica e indispensável da dinâmica existencial do eu e do outro no mundo. Conforme observou Gilles, sendo a educação uma realidade dinâmica, pois é uma tarefa que nunca será plenamente realizada, educar constitui-se como um processo contínuo e para a vida inteira. E é nesse processo que o eu se torna capaz de agir e de participar na construção de um ideal comunitário. Ou seja, a educação vai além do ato de educar.
A educação é transformadora, porque transforma pessoas, orienta, ensina e alimenta o ser humano e suas ações diante da sociedade na qual está inserido. Vocês concordam com isso, pessoal? Concordam com o pensamento socrático? Sabemos pela literatura dos historiadores da filosofia que a experiência de ter sido discípulo de Sócrates foi decisiva para que Platão construísse seu projeto filosófico assentado sobre um projeto pedagógico. Após a morte trágica do seu mestre, Platão se empenha em demonstrar que a tarefa da educação tem como finalidade última formar o filósofo, capaz de tornar a cidade e a vida dos indivíduos mais justa. É no livro 7 da obra A República que o jovem Platão irá apresentar o seu projeto político-pedagógico. O fundamento da educação para Platão está na capacidade do homem de aprender a essência de todas as coisas presentes no mundo. E as disciplinas cursadas têm como objetivo maior chegar a uma síntese inteligível da ideia do que é bom, belo e justo. É fácil perceber também que esse projeto educacional de Platão marcou significativamente o processo educacional que se desenvolveu sob o prisma do homem ideal desde a época helenística, passando pelo período medieval, pelo Renascimento e chegando até a modernidade. De acordo com Suchodolski, o cristianismo manteve, transformou e desenvolveu a concepção platônica. Realçou ainda com mais força a oposição de duas esferas da realidade, verdadeira e eterna por um lado, aparente e temporal por outro. A teoria do pecado original e das suas consequências duradouras constituiu uma advertência de uma energia sem par. Para o homem não ceder ao que aparenta ser a sua realidade e a do meio que o rodeia, pois não representam mais que um estado de corrupção e o lugar do seu exílio. Não basta que a educação negue a apoiar-se nesta realidade, deve também vencê-la. O grande responsável pela manutenção das ideias platônicas na Idade Média, seguindo a interpretação de Plotino, foi Santo Agostinho de Hipona, ou simplesmente Agostinho, que, como vimos na unidade 1, foi um filósofo importantíssimo para o fortalecimento da doutrina cristã nos séculos 4 e 5. Agostinho dedicou uma obra especialmente ao tema da educação, intitulada De Magistro. Tal qual pensou Platão, ele também acredita que o conhecimento não poderia vir de fora para dentro. Assim como Agostinho, toda a base da sabedoria está no íntimo do ser humano. E o processo de conhecimento deve começar necessariamente por uma inspiração divina. Portanto, o papel atribuído ao mestre deve ser o de despertar em cada um a luz interior do conhecimento. Esse processo se inicia pela linguagem, que tem como função fazer o discípulo recordar, relembrar, rememorar. Conforme nos lembra Rosa, para o bispo de Hipona, o órgão de toda a aprendizagem é o Logos, o mestre interior. Toda educação é, assim, uma autoeducação. Podemos observar também a forte influência de Aristóteles na formação filosófica dos medievais. O eixo temático herdado das ideias platônicas permanece, mas agora o projeto pedagógico cristão se torna uma síntese das ideias platônico-aristotélicas. Aristóteles nos apresenta a seguinte divisão das ciências e das formas de conhecimento. De olho no slide.
A divisão das ciências e das formas, segundo os conhecimentos de Aristóteles, se baseiam em três: ciências teoréticas, a matemática, a física e a metafísica. Para ele, elas têm como objeto o saber e a verdade. Seu instrumento de trabalho é a lógica. A segunda ciência são as ciências práticas, a ética, a política e a economia. Elas procuram estudar as ações, as praxes ou práticas. Elas se fundamentam na virtude. A terceira ciência nos proporcionada por Aristóteles são as ciências poéticas, as artes em geral. O objetivo e a produção de uma obra, a criação de algo, ou seja, dar forma a uma matéria. Seu fundamento está no fazer. O filósofo parece conceder uma atenção especial às ciências práticas ou do fazer, quando o assunto é educação, pois o conhecimento científico apenas não é suficiente para que o homem alcance a virtude. As ciências práticas auxiliam na capacidade de escolher, decidir e deliberar sobre os meios pelos quais os homens querem chegar à felicidade. Então podemos dizer que o conhecimento do homem a respeito do que pode ser considerado um bem ou algo justo se dá tanto pela capacidade intelectual quanto pela formação dos hábitos. Por isso mesmo, a criança, diz Aristóteles, supera o estado animal pela educação, isto é, pela formação de hábitos e pelos ensinamentos que lhe entra pelo ouvido. Várias teses aristotélicas foram reapropriadas pelos escolásticos medievais e introduzidas como diretrizes educacionais daquela época. Por exemplo, a distinção feita por Aristóteles entre matéria e forma foi de suma importância nesse período. Vejamos em linhas gerais como essa teoria é entendida e aplicada ao processo educacional. Para Aristóteles, toda matéria é passiva, variável e neutra, ao contrário da forma, que é ativa, duradoura e com qualidades definidas. A forma do ser humano é uma atividade específica, precisamente a atividade pensante. É possível, portanto, por meio dessa forma, moldar a matéria e formar o ser humano. Seguindo os passos de Aristóteles, os filósofos medievais entendiam que a tarefa da educação seria exatamente a de formar os homens de acordo com um ideal desejado. A força dessa tese aparece no pensamento de Tomás de Aquino, para quem a educação tinha como função tornar reais os dons potenciais que o ser humano possui. Pensando assim, o filósofo medieval entende que a formação do ser humano deveria necessariamente partir de um ideal de verdade e de um ideal de bem, cuja função seria reformar a natureza corrompida do ser humano. Mesmo no período renascentista, podemos encontrar alguns humanistas que defendiam a tese de uma educação fundada principalmente no ideal de ser humano, que se aproxima tanto do pensamento cristão dos medievais quanto do pensamento dos gregos clássicos. Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns pensadores? De olho no slide. Temos aqui o Erasmo de Roterdã, um renascentista. De 1466, ano que ele nasceu, viveu até 1536. Foi um filósofo holandês renascentista. Para ele, a tarefa fundamental da educação é cultivar a razão. Para o autor Nascimento, 2007, o humanismo defendido por Erasmo de Roterdã está muito mais próximo dos medievais do que dos renascentistas.
E por isso ele defende uma educação ligada a uma concepção de natureza humana, conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa natureza humana estaria, portanto, predisposta ao bem. Durante o Renascimento, houve um intenso movimento de secularização de todos os setores da sociedade que, de certo modo, enfraquecia a autoridade da Igreja sobre os rumos da humanidade. Um dos expoentes desse período é o filósofo francês Michel de Montaigne. Vamos conhecer um pouco mais sobre Michel de Montaigne? Vamos conhecer um pouco sobre Michel de Montaigne. Michel de Montaigne nasceu em 1533 e faleceu em 1592. Ele coloca o homem no centro do debate sobre o conhecimento e a educação em geral. Para ele, a educação deve proporcionar ao ser humano uma sabedoria prática que o torne capaz de exercer, sem temor, um raciocínio crítico e assentado sobre a realidade cotidiana. Um dos papéis mais importantes da educação para ele deveria ser a formação do caráter no homem. Para Montaigne, pessoal, a educação só tem sentido se fizer do ser humano não um indivíduo conhecedor das mais complexas teorias, mas sim alguém que conhece o bastante para julgar por si mesmo o que ele considera bom ou ruim para a sua própria felicidade. No texto da educação das crianças, ele procura nos mostrar que a educação deverá ser capaz de instigar no aprendiz a capacidade de investigar e julgar pela sua experiência com as coisas do mundo. Por isso, Montaigne afirma que todo aquele que segue um outro nada encontra, pois quem segue os outros não está à procura de nada. Quem segue um outro nada segue, nada encontra e até mesmo nada procura. Uma frase de Montaigne. Montaigne critica o projeto intelectualista e essencialista da educação, que tanto influenciou os pensadores medievais. Bacana, né, pessoal? Então agora vamos conhecer um outro pensador, Auguste Comte, de olho no slide. Auguste Comte nasceu em 1798 e faleceu em 1857. É criador de uma famosa corrente filosófica denominada positivismo. Para ele, a sociedade necessita de uma nova ciência que busque seus fundamentos exatamente naquelas ciências que demonstram um avanço considerável, como a física, a matemática e a biologia. A sociologia, para Auguste Comte, seria responsável por conduzir os homens a uma vida harmoniosa, ordenada e progressiva. De acordo com Comte, pessoal, a história da humanidade é compreendida pela lei dos estados, ou seja, 3 momentos históricos diferentes: o momento teológico, o momento metafísico e o momento positivo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses 3 momentos? De olho nos slides. A lei dos estados. O estado 1, segundo Comte, seria o estado teológico. Nesse estado, as explicações dos fenômenos supõem uma causalidade sobrenatural. São os fenômenos da natureza, a origem dos seres, os costumes que são explicados pela ação dos deuses. Depois, nós temos o estado metafísico, no qual os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, por noções absolutas, pelas quais são explicados a origem e o destino do universo. E a terceira lei do estado seria o estado positivo, que é caracterizado pelo desenvolvimento das ciências modernas.
as ilusões teológicas e metafísicas nesse estado foram superadas pelo conhecimento das relações invariáveis dos fatos, por meio de observações e do raciocínio, que visam a alcançar leis universais. Comte entende ser possível desenvolver uma investigação científica da sociedade com inspiração no método das ciências naturais, que investigam o movimento e o curso da natureza. Nesse sentido, o filósofo francês propõe uma física da sociedade. Essa nova ciência, denominada de sociologia, deveria aplicar os métodos utilizados pelas ciências da natureza na investigação da sociedade em geral. Um dos lemas do positivismo é saber para prever, prever para prover, indicando que o conhecimento científico seria suficiente para uma espécie de controle da sociedade por meio da aplicação dos conhecimentos adquiridos. O lema mais conhecido do pensamento positivista é, sem dúvida, amor, ordem, progresso. Comte acreditava que, na realidade natural das coisas, o amor é o princípio da sociedade humana que, através da ordem, alcançará inevitavelmente o progresso. Embora a teoria positivista tenha exercido forte influência na construção dos projetos pedagógicos em todo o mundo ocidental, inclusive aqui no Brasil, muitas foram as críticas dirigidas ao projeto positivista de Comte. Conforme observa o autor Max Senas, o método positivista negligencia muitos aspectos da cultura, da vida social, da estrutura econômica e política, em favor dos fundamentos de caráter biológico, supondo as sociedades humanas como mero corpo vivo. Comte acreditava que a ciência seria capaz de organizar a vida social, econômica e política, mas essa crença não levou em conta que atividades humanas, como a ciência, por exemplo, não são neutras e nem estão relacionadas apenas ao bem da humanidade. Assim como outros profissionais, os cientistas e os pesquisadores exercem a profissão participando das sociedades capitalistas, cujos valores cultivados só podem ser capitalistas. Por isso, na maioria dos casos, eles não são capazes de questionar os vários usos dos conhecimentos e das tecnologias que ajudam a desenvolver. Presos aos grandes laboratórios de empresas multinacionais ou nas universidades burocratizadas, os cientistas e pesquisadores encontram mecanismos para evitar que a ciência sirva também à indústria bélica, à destruição do meio ambiente ou ao racismo. Na história, Comte deu grande contribuição, ainda que sua teoria positivista passou a ser vista como algo prejudicial à sociedade, uma vez que escrevia ou descrevia os fatos sem problematização, quando não servia aos grandes feitos e grandes homens, ignorando muitos que ficaram à margem da história, mesmo sendo sujeitos da mesma. Atualmente, a palavra da moda no mundo é, sem dúvida, crise. Falamos em crise da família, em crise da sociedade, em crise da economia, em crise da política, dentre tantas outras crises. Então, a educação também não escapa a essa crise. Aliás, na perspectiva de Cury, a crise estaria mesmo no DNA da educação. Ou seja, não podemos pensar numa educação genuína que não seja fruto de uma crise, portanto, de uma crítica. Se no mundo antigo e no mundo moderno o conhecimento encontrava uma sólida base nos conceitos de ordem e certeza, conforme atesta Morin, atualmente
não dispomos mais de um paradigma sobre o qual seja possível erigir um saber único e universal. Sendo assim, hoje em dia, podemos dizer, não há nenhum fundamento único, último, seguro do conhecimento. Logo, para que possamos chegar a um conhecimento mais preciso do mundo, é mais do que necessário que saibamos criar elos entre a multiplicidade da desordem, da ordem, da incerteza e da certeza. Muitos filósofos, na tentativa de oferecer uma resposta plausível ao problema enfrentado, guiaram suas reflexões para um ou mais campos do saber. Na perspectiva desses pensadores, é bastante provável que o caminho para o conhecimento do homem e do mundo atual possa estar disseminado nos mais diversos campos da experiência humana. Apontaremos, a partir de agora, reflexões suscitadas em campos que tradicionalmente são entendidos como separados da educação formal, mas que, na perspectiva de alguns pensadores, são, na verdade, horizontes essenciais para o desenvolvimento de saberes mais próximos do ser humano e da sua condição humana. Então, de olho no slide para conhecermos quais são esses campos de reflexão. Apresento para vocês os dois campos de reflexão, o campo estético e o campo ético-político. Vamos conhecer um pouco mais desses dois campos de reflexão, pessoal? Vamos lá. No campo estético, iniciamos com o filósofo alemão Ernst Cassirer, que afirma que o homem é um animal simbólico. Sendo um animal simbólico, o homem se constitui em um meio a uma multidão de sons, formas e imagens que se articulam no modo específico de experiência e aprendizagem. Por isso, o homem desenvolve uma linguagem simbólica, que é a primeira forma de expressão dos afetos como dor, prazer e sentimentos. É essa interação entre experiência sensível e linguagem simbólica que permitirá ao homem expressar os mais diversos saberes sobre si e sobre o mundo. Segundo Duarte Júnior, é por meio de uma ponte construída por ele mesmo que o homem atravessa a fronteira entre conhecer os seus sentimentos e poder expressá-los por meio de uma linguagem inteligível. A ponte é a arte e a forma como atravessamos essa ponte, passando pela experiência estética. Mais uma vez, voltando aos gregos antigos, encontramos uma presença forte e marcante de um ideal estético. O poeta Homero apresenta um tipo ideal de homem nos seus textos épicos, que servirá de modelo e exemplo em toda a cultura grega arcaica. É interessante observar que o elemento fundamental desse modelo é o kalon, isso é, a beleza. No ideal de beleza homérico, o estético e inseparável do ético. Por isso, ser belo é ser educado na máxima, fazer sua a beleza. Fazer-se belo é para os gregos desse tempo e do tempo clássico, procurar ser sempre o melhor em todas as ações, defendendo os amigos e sacrificando-se para ser honrado. Nas palavras de Aristóteles, quem estima a si próprio deve ser infatigável na defesa dos amigos, sacrificar-se pela pátria, abandonar prontamente o dinheiro, bens e honrarias para fazer sua a beleza. A concepção pedagógica da arte encontra sua primeira formulação em Platão. No projeto pedagógico presente na obra A República, já citada anteriormente, Platão exclui da cidade os poetas, os pintores e os escultores, que,
por imitar as coisas sensíveis, acabam tomados pelas paixões humanas e construindo uma imagem distorcida dos deuses. A educação platônica visa alcançar o ideal que estabelece um vínculo entre a beleza e a bondade. Aqui vemos claramente o conceito estético de belo, associado ao conceito ético de bom. Segundo Rosenfield, Platão entende que somente o indivíduo que tem um valor moral elevado é capaz de agir belamente. E, do mesmo modo, somente o indivíduo belo tem a possibilidade de atos moralmente bons. Também na filosofia de Immanuel Kant, lembram-se deles? Encontramos uma reflexão muito interessante sobre o belo. Na obra de Kant, A Crítica do Juízo, o filósofo alemão constrói um tratado de estética que influenciará significativamente os estudos posteriores sobre a teoria da arte. A preocupação primeira de Kant é com a capacidade humana de julgar do ponto de vista estético. Esse é o juízo de gosto, pois ele julga o que é belo. A beleza que interessa a Kant é a beleza livre, que não está associada aos interesses ou às necessidades do ser humano. Os juízos estéticos, portanto, refletem um prazer desinteressado. Para Kant, quando dizemos que um quadro pintado por tal artista é belo, é porque a experiência estética do quadro produziu em nós uma satisfação. E nesse momento de satisfação estética, não necessitamos de nada além da pura satisfação que temos em nossa relação com o objeto belo. Logo, Kant entende que a beleza está presente numa ação desinteressada de alguém que, numa experiência estética qualquer, encontre uma satisfação desinteressada. Também aqui temos uma concepção pedagógica da arte, quando Kant afirma que a função mais importante da arte é nos colocar diante da beleza que se aproxime do infinitamente belo, que seja capaz de elevar o nosso espírito ao nível mais alto da satisfação, que seja capaz de produzir o sentimento do sublime. Ok, pessoal? Agora vamos conhecer um pouco mais de autores que falam sobre esses campos, o campo estético e o campo ético-político. Vamos lá? De olho no slide. Vamos começar com Friedrich Schiller, que nasceu em 1759 e faleceu em 1805. Ele foi um dos grandes homens das letras na Alemanha do século XVIII. É um grande adepto da arte e é representante do romantismo alemão. Esse pensador alemão, o Schiller, é autor da obra sobre a educação estética do homem. Ele aposta na seguinte tese: não alcançaremos uma sociedade harmonizada sem os valores estéticos da grande arte. Para Schiller, a arte é importante porque fornece ao homem o sentido para a existência. Ao contrário de Kant, Schiller enfatiza a alegria da expressão do espírito na arte, caracterizado na liberdade de criação dos indivíduos. Ele nos fala de um jogo de união do sentimento ou emoção e a razão, do sensível e do racional, do ideal estético, beleza física e sensorial, e beleza racional e formal. Segundo Schiller, a educação estética é um processo por meio do qual a humanidade retornaria à sua essência verdadeira. Sendo assim, somente através da educação estética é que se poderia conduzir os homens à moralidade. Para isso, bastaria ao espírito humano se familiarizar com os valores estéticos superiores. Desse modo, cada um poderia desfrutar da liberdade absoluta. Schiller acredita que, através dessa experiência, os homens seriam levados a abandonar as práticas violentas.
Bacana, né, pessoal? Outro filósofo alemão que se dedica a investigar o papel da arte para a vida humana é Friedrich Hegel. Vamos conhecer um pouco de Hegel? Ele nasceu em 1770 e faleceu em 1831. É considerado um dos mais influentes e importantes filósofos da história. Fazia parte do idealismo alemão. Sua filosofia é considerada a filosofia da modernidade por excelência. Segundo Marilena Chauí, Hegel também compreende que a arte tem um importante papel no processo educativo. Para ele, a pedagogia artística pode se dar de dois modos. Primeiro, a arte é considerada como sendo um meio para a educação moral da sociedade. Segundo, por meio da arte, é possível educar a sociedade para passar do artístico à espiritualidade da religião, ou seja, passando da religião como expressão exterior para a religião como expressão da interioridade. Outro filósofo que falou um pouco sobre esses campos foi Walter Benjamin. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Walter Benjamin viveu de 1892 a 1940. Seu trabalho constitui um contributo original para a teoria estética. É associado à Escola de Frankfurt. Desenvolveu seu trabalho baseado na concepção kantiana de crítica, como uma forma de reflexão, tanto estética como política. Benjamin foi outro alemão que, com suas reflexões sobre a arte, deu grande contribuição no campo educacional. Chauí nos lembra que sua análise envolve a relação direta entre arte e sociedade no contexto da sociedade capitalista tecnológica contemporânea. Para Benjamin, a reprodução técnica destruiu a aura da obra de arte. A sociedade capitalista, através de sua alta capacidade técnica, produziu, de certo modo, uma realidade orientada em função das massas e procurou orientar essas massas em função de uma dada realidade. Segundo o filósofo, o maior problema está no novo modo de reproduzir, a reprodução técnica, que reproduz o objeto da arte em série. Por exemplo, no campo da fotografia, da gravação de um disco e arte cinematográfica, não é mais possível distinguir o que é original e o que é uma cópia produzida. Logo, falar de original e cópia numa sociedade que desenvolveu uma técnica apurada de reprodução em série não tem mais nenhum sentido. Benjamin chegou até mesmo a considerar a perda da aura e reprodutibilidade da obra de arte de um ponto de vista político. Ele tinha esperanças em um processo de democratização da cultura, como o direito de acesso às obras artísticas por toda a sociedade e especialmente pelos trabalhadores. Em lugar de a arte ser um privilégio de uma elite, seria um direito universal. Mas o que adveio dessa industrialização das artes foi exatamente o que chamamos de indústria cultural. Atual isso, não é mesmo, pessoal? Vejamos agora o que diz o campo ético-político e quem diz sobre ele. Começaremos então com Paulo Freire. Paulo Freire é conhecido como patrono da educação brasileira. Acreditava na educação para a formação da consciência política. É autor da Pedagogia do Oprimido e lutava por uma educação libertadora. Um dos maiores educadores do Brasil, Paulo Freire, afirmou que todo ato de educar é um ato político. Partindo do pressuposto de que não deveria haver ato político desvinculado da ética, poderíamos entender, portanto, que todo ato de educar também deve ser uma atitude ética. Daí a compreensão de que a educação se dá
necessariamente inserida num campo ético-político. Nesse sentido, Paulo Freire afirma: não pode haver caminho mais ético, mais verdadeiramente democrático, do que testemunhar aos educandos como pensamos, as razões por que pensamos desta ou daquela forma, os nossos sonhos, os sonhos por que brigamos, mas, ao mesmo tempo, dando-lhes provas concretas, irrefutáveis, de que respeitamos suas opções em oposição às nossas. A diretividade da prática educativa, que a faz transbordar sempre de si mesma e perseguir um certo fim, um sonho, uma utopia, não permite neutralidade. Como podemos notar nas palavras de Freire, a educação pressupõe uma relação democrática, onde seja possível aos atores envolvidos revelarem o que pensam, por que pensam assim, o que fazem, por que o fazem dessa maneira, o que querem e por que querem. Contudo, é necessário que os atores, no processo de educação, possam também ser capazes de ouvir e respeitar a razão da escolha de cada um dos envolvidos nessa relação comum. Esse processo dialético da educação proposta por Freire não é outra coisa senão um modo de ser, campo ético, dentro de uma comunidade de pessoas, campo político. É claro que qualquer um dos que estão envolvidos no processo da educação, seja ele o educador, o diretor, o supervisor e até mesmo o educando, persegue uma finalidade qualquer. Mesmo que seja uma finalidade justa, como querer uma educação mais qualificada, isso já seria o bastante para entendermos que não é possível uma atitude de neutralidade na prática educativa. Atualmente, a utopia, para usar um conceito muito caro a Freire, de uma prática educacional ético-política, tem sido comprometida pela crença numa sociedade pragmática, cujo valor está centrado no aqui e no agora. A esse respeito, as palavras de Cross Silva podem nos ajudar a avançar na compreensão. Segundo eles, posto que nenhuma ideologia tem o poder suficientemente abrangente para abarcar a realidade tão plural do mundo contemporâneo, é importante repercutir a afirmação e necessário transformar a realidade, que encontra justificativa meramente do ponto de vista ideológico. Para que possamos alcançar uma realidade que se justifique ético-politicamente. Por isso, a construção de uma prática educacional comprometida com o ético-político pressupõe a revisão crítica do que chamamos de valores em nossa sociedade. Quais são, afinal, os valores em nossa sociedade? O que vale a pena para nós? O que vale mais para nós? O que vale menos para nós? Só poderemos responder a tais questões se compreendermos de fato que tipo de ideias alimentamos com nossa prática educacional. Para começarmos a entender melhor essa condição, vejamos o que Toons nos diz. Para ele, a educação está ligada intimamente ao que denominamos conceitos geradores, através dos quais podemos interrogar nossas ações, frutos de um ideário que está sempre disponível, presente, oculto ou evidente. Os conceitos geradores são responsáveis pelos padrões de comportamentos, aceitáveis ou não, pelos limites e pelos limitadores das ações. Parece que os conceitos geradores da nossa sociedade contemporânea convergem para a mudança, para uma transformação contínua, como um processo que, uma vez iniciado, não tem mais fim. Quem refletiu de modo sistemático sobre o paradigma da mudança contínua em nossa sociedade foi o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Zygmunt Bauman
ressalta que as relações entre os indivíduos nos tempos atuais tendem a ser menos duradouras e frequentes, e criou um conceito muito famoso em nossa atualidade, que é o conceito das relações líquidas. Para entendermos melhor essas mudanças, Bauman toma o conceito de líquido como metáfora da modernidade e da contemporaneidade. Em sua obra Modernidade Líquida, ele afirma que a metáfora da liquidez é perfeita para explicar o fenômeno contemporâneo da dissolução dos valores, inclusive dos valores educacionais. Ele nos diz: os fluidos se movem facilmente, eles fluem, escorrem, esvaem, respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, são filtrados, destilados, diferentemente dos sólidos. Não são facilmente contidos. Eles contornam certos obstáculos, dissolvem outros, invadem ou inundam seu caminho. Essas são razões para considerar fluidez ou liquidez como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras na história da modernidade. Para Bauman, a ideia subjacente a essa nova perspectiva é: aquilo que o homem faz, o homem pode desfazer e refazer num contínuo perpétuo. Sendo assim, não poderíamos nem sequer falar de crise de valores. Isso porque a ideia de crise pressupõe uma ruptura, uma rachadura onde é possível nos localizar. Agora, se temos uma crise, não é mais possível identificá-la a fim de nos posicionar, pois a realidade líquida e mutante nos coloca em busca de algo que não é mais. A crise é contínua, é duradoura, ela não cessa, não se deixa localizar. O filósofo francês Merleau-Ponty certa vez afirmou que o espírito de uma sociedade realiza-se, transmite-se, percebe-se pelos objetos culturais que ela se dá e no meio das quais ela vive. A formação de uma cultura e seus modos de expressão sugerem aos homens uma maneira de ser e de pensar. Diante dessa afirmação, poderíamos nos perguntar hoje: quais elementos culturais estamos construindo para nós mesmos? Em que meio cultural estamos vivendo? Que tipo de pensamentos estamos cultivando? Qual tem sido nossa maneira de ser e de pensar? O que é valor hoje na educação? A própria educação é um valor? Então, pessoal, deixo vocês com essas reflexões e os convido agora para realizarmos as discussões acerca da nossa atividade de aprendizagem dessa semana. De olho no slide. A nossa atividade de aprendizagem dessa semana pede: disserte acerca dos desafios da educação contemporânea nos campos estético, ético e político. E aí, pessoal, conseguiram responder com louvor? Tenho certeza que sim. Vamos agora à possibilidade de resposta? Vou citar aqui apenas 2 dos muitos pensadores que podemos mencionar nessa resposta. Podemos começar com a educação platônica, que visa alcançar o ideal que estabelece um vínculo entre beleza e a bondade. Aqui vemos claramente o conceito estético de belo associado ao conceito ético de bom, passando por Schiller, que ressalta que não alcançaremos uma sociedade harmonizada sem os valores estéticos da grande arte. Para ele, a arte é importante, porque fornece ao homem o sentido para a existência, até passar por todos os outros que defenderam esses campos do saber. Então é isso, pessoal.
Aqui encerramos a nossa disciplina Filosofia da Educação. Agradeço a todos pela atenção e paciência. Espero que essa disciplina pode ser útil na sua prática cotidiana. Estarei esperando por vocês em nossas atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Grande abraço, salve, salve!